Opa pessoal, tudo certo? Aqui é o Matheus e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como quebrar nos próximos 5 anos. Vamos lá então, galera? Roda a vinheta. Fala pessoal, beleza? Galera, no vídeo de hoje aconteceu um imprevisto e vai ser um vídeo um pouquinho diferente. O Matheus, infelizmente, ele não pôde vir gravar hoje, então eu, que sou editor, vou gravar no lugar dele e vamos ver no que vai dar isso aí, né? Bom, galera, como vocês já devem ter visto no título, hoje eu vou falar um pouco da história do Coronel Thunders. GTA Thunder. Pra quem não sabe, o Coronel Thunders foi o dono do KFC. Sabe aquela marca de frango que você vê no shopping e come um balde desse tamanho de frango? O Coronel Thunders foi o fundador do KFC e eu vou contar um pouquinho da história dele pra vocês. Talvez você esteja pensando aí que o Coronel Sanders é uma puta história de sucesso, mas na verdade é uma história um pouco triste, é uma história de superação, mas é uma história que você vai ver que ele sofreu um perrengue para conseguir criar essa marca que é o KFC hoje. Quando ele tinha 5 anos de idade, o pai dele morreu. E ele ficou sozinho para cuidar dos dois irmãos dele só com a ajuda da mãe. Isso acabou dificultando um pouquinho a vida dele. E quando ele tinha 13 anos de idade, ele acabou saindo fora da escola. Por quê? Ele acabou não se adaptando muito, ele reprovou em matemática e ele preferiu sair e começar a trabalhar em vez de estudar. O que não deu muito certo também. O coronel trabalhou em vários empregos. Ele trabalhou desde motorista de barco a vapor até gerente de um posto de gasolina. Então o cara tem experiência em várias áreas diferentes. E a tragédia continuou acontecendo na vida dele. Quando ele tinha 20 anos de idade, a esposa dele acabou deixando ele e levou a filha junto. E ele ficou sozinho. Mas o coronel acabou seguindo em frente, mesmo sem a esposa e a filha, ele continuou trabalhando, continuou correndo atrás. Só que o coronel Sanders, ele tinha um problema muito sério, porque ele basicamente não conseguia ficar em nenhum emprego, cara. Tipo, ele trabalhou em vários empregos diferentes e nenhum deles ele conseguiu ficar. Inclusive, em um dos empregos dele, como advogado, ele acabou saindo no soco com um cliente dele e ele perdeu a carteira de advogado dele. Então, basicamente, ele não conseguia parar em nenhum emprego e ele foi seguindo a vida, o tempo foi passando e ele não conseguiu fazer nada, cara. Não conseguiu juntar dinheiro, não conseguiu ficar em um emprego estável e ele foi desanimando e desanimando e desanimando. Pra tirar um pouquinho as tragédias da vida dele, a esposa dele acabou voltando, alguns anos depois, com a filha de volta. Mas mesmo com a esposa de volta, ele não conseguiu ter uma renda estável, não conseguiu ter um emprego. E o tempo foi passando, e acabou que quando ele tinha 65 anos de idade, ele se aposentou com $105. E você pode imaginar já que, puta, esse monte de merda acontecendo na vida do cara, ele não devia ser uma pessoa muito feliz. O coronel, quando ele tinha 65 anos, depois de se aposentar, ele começou a pensar no suicídio. Diz a história que um pouco antes dele cometer suicídio, quando ele estava já planejando como ele ia se matar, como ele ia dar fim na vida dele, ele teve uma inspiração que ele percebeu uma coisa. Ele percebeu que ele tinha uma coisa que ele era bom. Apesar de não ficar em nenhum emprego dos que ele estava trabalhando, apesar dele não parar, não conseguir uma renda, de falhar em quase tudo na vida dele, ele percebeu que ele tinha um talento. Que era cozinhar. Em um dos empregos do coronel, ele trabalhava em um restaurante no meio da estrada. E ele criou uma receita de frango que ficou muito popular entre o pessoal. E na época ele nem se tocou, né, que isso poderia ser uma oportunidade. Mas anos depois ele lembrou disso. E ele pegou aquela mesma receita, pegou o dinheiro dele, os $105 que ele se aposentou, comprou um frango e fez uma receita. Que é a receita que vocês conhecem hoje. A receita do frango. O frango do KFC. Mas, galera, ainda não acabou os perrengues na vida desse cara. Porque ele passou mais alguns meses indo de restaurante em restaurante, ele dirigia pela estrada, ia num restaurante e oferecia a receita dele para alguém comprar. E o pessoal falava não quero, não. E ele ia
Ele parava na estrada, dormia e continuava indo e procurando restaurantes. A história diz que ele recebeu 1009 nãos antes dele receber o primeiro sim da vida dele. Num restaurante na beira da estrada, ele ofereceu a receita dele e finalmente alguém quis comprar. E aí que surgiu o KFC. Então, depois de muita insistência, depois que ele finalmente conseguiu vender a receita dele, quando o coronel tinha 74 anos, ele conseguiu vender o KFC por milhões de dólares. O coronel, então, recebeu o prêmio do Coronel Kentucky, por isso que ele é conhecido como Coronel Sanders. Um governador deu esse título para ele. E hoje em dia o KFC é uma marca gigantesca, acho que todo mundo que está assistindo deve conhecer. Eles têm cerca de 5 mil lojas no mundo, eles têm mais de 500 mil funcionários trabalhando e eles vendem mais ou menos umas 14 milhões de refeições por dia. Pouca coisa, né? Então, galera, o que a gente pode entender dessa história? Basicamente, a mensagem dessa história que a gente pode levar pra gente é que nunca é tarde demais para você ir atrás do seu sonho. Se o Coronel Sanders, com 65 anos, conseguiu pegar alguma coisa que ele percebeu que ele era bom e ganhar milhões com isso, então não é tarde pra ninguém. Essa é a grande mensagem que eu tiro dessa história. Então é isso aí, galera. Deixa o seu like, segue a gente lá no Instagram. O canal mudou um pouco, o nosso nome tá diferente agora, a gente mudou um pouco o tema, mas a gente ainda vai abordar temas de empreendedorismo e tudo mais. Se você gostou desse tipo de vídeo, de falar da história de alguma empresa, deixa o like aí, comenta que você gostou, que daí a gente traz a história de outras empresas. Então é isso aí, galera. Valeu, até a próxima.